Jogos são uma nova forma de arte. Mas isso muitos aqui já sabem. Porém, acredito que são uma tela muito maior onde a pintura, a poesia e a música se unem para formular um sentimentalismo completamente novo. Então acredito que, por mais que Gris não seja o jogo perfeito, ainda é a melhor representação nos jogos de como o expressionismo e esse sentimentalismo podem encontrar uma nova maneira de se expressar e de criar algo completamente novo. E nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho disso. Então, por mais que tenhamos análises que mostrem a narrativa, ou até mesmo pontos que o jogo acaba pecando em sua realização, ainda falta uma leitura importante, que é o sentimentalismo mais subjetivo e que o game se propõe a trazer e que faz com maestria. Não quero questionar aqui outras análises do jogo, como a do canal Nautilus, ou até mesmo o vídeo ensaio do canal Quebrando a Caixa. Mas eu quero refletir outro ponto de leitura junto ao sentimentalismo mais intrínseco à obra, para que realmente possamos compreender toda a inventividade do jogo. E então acho justo começar, ao invés de falar dele, ouvir o que ele tem a falar da sua própria história. A voz e a mescla de cores e expressão de todo um sentimentalismo já presente antes em uma vida é confrontada com a dor da perda, onde acaba esvaindo sua personalidade em meio a todos esses sentimentos, que se desassociam em um momento em que não compreendemos muito bem o que está acontecendo, e muito menos como vamos agir em relação a isso tudo. Então agora, a personagem detalhada, a qual tinha todas as cores e ainda mais um movimento suave em seus cabelos, cai, e é tomada por toda essa vastidão, até que a nossa insignificância se mostre no externo, pois o que entendo é uma gota, e o que sinto aqui dentro é todo um oceano. Branco. A vastidão interna, acompanhada por um silêncio sepulcral, retrata o vazio que sobra. E em breves compassos a respiração retorna, mas ainda com um amargor e com um ritmo que só surge após densas lágrimas e que, ao se afogar em todo esse sentimentalismo, busca recuperar o fôlego. Ao começar a vagar e contemplar essa vastidão, rochas escuras e destroços de um monumento começam a surgir. Aqui a grandeza do que se foi um dia agora não é nada mais que uma lembrança frágil de algo que pode desmoronar a qualquer momento. Pois as rachaduras que se veem por fora só destacam ainda mais o que existe por dentro. Assim retornamos à estátua. Agora a mão que antes confortava e protegia não existe mais. Só os destroços de uma abrupta partida. Apesar de frio e sem sentimento, o branco ainda assim tem sua própria e única beleza. O vazio do branco é como um canvas sem nenhuma tinta. Intimidador pela sua falta de emoção, mas ele tem a oportunidade de ser pintado pelas cores e virar algo espetacular. E então, sangramos vermelho. Vermelho. Agora um vasto deserto de montanhas, rochas e tempestades implacáveis, tão repentinas e densas, que tomam toda a tela encobrindo a personagem e a delicada trilha sonora. Aqui o contraste fala por si só, seja em uma planície árida a qual sobrevivem os cataventos, ou até mesmo pelas rochas, que em um tom de leveza buscam se desprender e flutuar das estruturas e de um solo, o qual transborda um sentimentalismo vermelho. Para manter-se de pé, é preciso ser forte. Agora as estátuas menores tentam cobrir a imagem da dor que se projeta no rosto, pelas lágrimas, até que por fim virem apenas frias pedras que afastam o sentimentalismo antes existente ali. Porém, para progredir, é preciso ir para dentro, onde a escuridão interna retorna com o branco e com o vazio que nunca nos deixou. Mas há um oposto, um lado escuro que cresce cada vez mais, que acompanha esse vazio, e que se torna tão palpável, nos levando a um lugar onde o vermelho antes forte e contrastante se une com a vastidão para criar uma nova nuance, uma abstração mais delicada para a transição desse sentimentalismo. Até que por fim voltamos às mãos,
que agora acalentam e orientam para o próximo passo dessa jornada introspectiva. E depois da dor e da fúria do vermelho que nos empurra forte o bastante para sermos jogados no chão, apenas podendo nos tornar um objeto mais pesado para não voarmos. Temos o contraste de uma cor mais calma e misteriosa. Assim, a natureza interna se sente verde. Verde. O sentimentalismo ainda se mistura com o que vimos anteriormente. Tanto que o vermelho não some, mas se mescla à paisagem, que cresce e torna uma forma mais concreta nas árvores ao redor. Os seres humanos têm tanto o desejo de criar como o de construir. Isso não poderia ser mais bem representado na natureza ao redor da protagonista nessa parte do jogo. Tudo está mais calmo e introspectivo, com toda a confusão e beleza de um mundo com vidas orgânicas. Pois aqui o sentimento não é mais intenso, mas floresce ao redor. Pois aqui vemos em nosso caminho, mesmo que ainda machucados por tudo o que aconteceu, que podemos ajudar outra pessoa a qual se encontra tão perdida quanto nós mesmos. Mas estar junto nesse caminho nos mostra o quanto somos capazes de superar as dificuldades à frente. E por mais que o caminho se separe, as raízes dessa amizade se estendem além da superfície visível do solo, mas se assegurarão de fundamentar mais uma amizade que fará parte da jornada e que crescerá assim como as árvores crescem juntas e compõem a mais bela e grandiosa floresta. Então é por esse caminho que lembramos da importância do outro. E é graças a esse outro que podemos lembrar da liberdade de voar com nossas próprias asas. E essa leveza do voar que traz consigo aliada a força de se manter de pé nas mais duras tempestades, que nos ajuda a enfrentar o primeiro trauma, agora representado por um pássaro, para que esse voo não se torne mais um peso, mas sim uma ferramenta e meias lembranças para nos levar mais longe. Mas, por fim, ao chegar à estátua que antes só as mãos, agora está presente, porém ainda esconde seus olhos. Então nós, em meio a todo esse sentimentalismo, choramos azul. Azul. Condensados, chovemos, como a nuvem que paira a floresta ou a que precede a tempestade. Só para então podermos mergulhar em um sentimentalismo que inunda o cenário, explorando aos poucos as cavernas antes inacessíveis ao nosso interior, que ainda indicam uma solidão fria e distante. Mas por mais solitário que se apresente essa jornada introspectiva até as profundezas de quem somos, é algo que precisamos trilhar sozinhos. Pois essa jornada é o amadurecimento emocional, e não há outro professor além de nós mesmos. Essa busca toma então caminhos distintos, até que se encontrem para nos revelar um amigo importante que vai nos acompanhar pelo caminho profundo ao explorar esse sentimentalismo. E ao adentrar as profundezas desse sentimentalismo, encontramos a estátua agora completa. Porém a escuridão toma o espaço e a memória. Fugir disso sozinho é uma luta cansativa, que por mais que se afaste por breves momentos não tem fim. Mas enfrentar junto a esse amigo importante se revela a chave para iluminar a profundeza mais escura. Caímos mais uma vez na nossa jornada. Mas dessa vez não caímos por falta de preparo. Nadamos no escuro do oceano descobrindo suas lógicas complicadas e seres místicos. E na sensação da falta de opções, lugares para correr, voz para gritar, temos uma única coisa que ainda precisa existir nas profundezas de um mundo sem cor: esperança. Então o caminho agora se volta às estrelas. Toda a jornada nos guiou até aqui. E agora, quando se recupera a voz, se recupera também a beleza de um sentimentalismo amoroso que existe ainda pelas memórias de um tempo que é relembrado com carinho, deixando florescer um amor que substitui a aridez da falta pela primavera amorosa das memórias que agora desabrocham em um sentimentalismo tênue. Porém, esse sentimentalismo não significaria que o trauma deixaria de existir. E ser consumido por ele afundando em um túrbido mar, e ainda assim continuar lutando para subir à superfície, faz parte do processo. Por mais que encontremos em pedaços esse sentimentalismo e essa saudade. Agora o amor por todas as memórias e tudo o que aprendemos no caminho se faz presente conosco. Então cantar se mostra novamente a maior ferramenta
para consertar o que se faz despedaçado. E por mais que essa dor e esse trauma busquem tomar a nossa volta, essas memórias não são mais da falta, mas sim de um amor que levaremos para sempre junto conosco. Um amor que surgirá de dentro para fora, trazendo vida a desertos áridos e levando embora a tempestade que inundava a mais bela floresta, fazendo por fim com que nos encontremos juntos a mais singela e pura beleza de um céu estrelado. Entendo que diversas leituras sobre o jogo buscam expressar a sutileza da história, mas acho que não há palavras que consigam exprimir o que realmente esse jogo busca apresentar, pois isso é um dos principais pontos positivos dos jogos. A interação coloca o espectador como o principal ser atuante da leitura narrativa que a experiência busca propor, mostrando a flexibilidade para contar histórias, ou até mesmo apresentar a leitura subjetiva, como vimos agora. Jogos são uma ferramenta para a criação e expressão artística, que conciliam a possibilidade narrativa de um livro, a experiência de vivenciar e atuar sobre a história, e a beleza visual e gráfica das artes digitais e tradicionais, podendo criar narrativas visuais tão belas quanto as que vemos no cinema. A capacidade que os jogos têm de criar esse sentimentalismo no espectador mostram como são grandes ferramentas, pois aqui, aliado a todos esses aspectos, a internalização do sentimento ocorre pela progressão da história vivida com a personagem, fazendo com que o peso narrativo seja muito maior do que os aspectos subjetivos da leitura, pois são preenchidos pelas experiências de vida do jogador. Aqui o sentimentalismo e a arte tomam papéis complementares, pois a forma abstrata e subjetiva que compõe o sentir é representada em formas, cores e objetos, para expressar tudo isso em um significado muito mais palpável. Abstrair então os sentimentos dessa forma nos mostra a importância maior da arte como linguagem, pois se mostra um papel importante para tornar uma ideia mais próxima do que ela realmente busca expressar. Por exemplo, um coração. Se deixarmos ele muito realista, se torna muito complicado de expressar o amor de uma forma romântica como geralmente buscamos fazer, pois a realidade é muito dura. Ela ainda precisa de uma abstração artística para apresentar a subjetividade do sentimentalismo. Agora, se abstraímos demais a ideia que o coração queria passar de romance e amor, se perde na própria abstração. Sendo assim, balancear a realidade e a abstração buscando encontrar um ponto em comum concretizando a ideia para que ela se torne realista, demonstra muito conhecimento técnico e subjetivo de quem produz a obra, pois se perder em meio à ideia do projeto é fácil, assim como também é fácil tornar a leitura inacessível. Porém, a arte, assim como os filmes, os jogos e os livros, nos mostram ser incríveis ferramentas para que possamos falar pela abstração mais sincera e mais sentimental que existe dentro de cada um de nós. Gris é sobre medo. É como achar a voz nesse medo. A história do jogo mostra a protagonista perdendo tudo de importante para ela e ela cai. Escorregar nas montanhas para poder cair outra vez. Depois nadar nas profundezas para baixo para finalmente subir ao nível das estrelas. É sobre a triste beleza de um canvas sem cor e a sua possibilidade de virar algo espetacular, transformando medo, tristeza e solidão em algo visivelmente tão lindo que meras palavras não conseguem descrever, mostrando que muito além de ser só um jogo, nós também juntos a ele somos a mais bela forma de arte.